Bem-vindos a todos a este vídeo sobre o grande homem que foi meu criador. Houve um homem que perdeu quase tudo, menos seu gênio. Um soldado ferido, um prisioneiro esquecido, um arrecadador pobre. E, no entanto, com uma pena quebrada e uma alma indomável, criou o cavaleiro mais louco e mais humano de todos os tempos. Estamos falando de Miguel de Cervantes, e esta é a sua história. Sejam muito bem-vindos ao canal História Hispana, morada do saber e da memória da Espanha. Miguel de Cervantes nasceu em Alcalá de Henares, provavelmente em 29 de setembro de 1547, dia de São Miguel Arcanjo, e foi batizado em 9 de outubro desse ano na paróquia de Santa Maria Maior. Ele foi o quarto dos 7 filhos de Rodrigo de Cervantes, um modesto cirurgião barbeiro, e Leonor de Cortinas. Devido ao ofício itinerante de seu pai e à sua renda modesta, a família se mudava com frequência pelas cidades da Coroa de Castela. Eles viveram em Valladolid, Córdoba e Sevilha durante a infância de Miguel. Essa vida errante expôs o jovem Cervantes à sociedade espanhola variada e agitada do século de ouro, uma experiência vital que mais tarde ele destilaria nos personagens e ambientes de suas obras. Pelos mares fui caminhando sem rumo nem salvação, Sevilha está me esperando com vinho e com perdão. Não se tem certezas absolutas sobre sua educação formal, mas sabe-se que ele não chegou a cursar uma universidade. Possivelmente estudou em Madrid, onde frequentou a escola da vila sob a tutela do humanista Juan López de Hoyos. De fato, os primeiros poemas publicados de Cervantes apareceram em 1569 em um livro de López de Hoyos, dedicado às exéquias da rainha Isabel de Valois, onde o mestre se referiu a Miguel como nosso caro e amado discípulo. Nesses anos de juventude, Cervantes também desenvolveu interesse pelo teatro. Ele assistia às apresentações de Lope de Rueda e, décadas depois, lembraria com admiração dessas peças simples no prólogo de suas 8 comédias e 8 entremeses de 1615. Alistem-se nos terços espanhóis, rapazes. A honra, pagamento e fama na Guerra da Itália. Com pouco mais de 20 anos, Cervantes deixou a Espanha rumo à Itália em 1569, segundo alguns biógrafos, fugindo de uma ordem de prisão emitida naquele ano por ferir em duelo um tal Antônio de Segura. Em Roma, entrou para o serviço do cardeal Júlio Acquaviva e, após percorrer várias cidades italianas em seu séquito, decidiu alistar-se como soldado nos famosos terços espanhóis. Sua carreira militar atingiu o auge em 7 de outubro de 1571, durante a Batalha de Lepanto. A bordo da galera marquesa, e apesar de estar doente com febre, Cervantes pediu para lutar no ponto de maior perigo. Lutou com valentia sob o comando de Dom João da Áustria, recusando-se a se abrigar para descansar. A batalha naval lhe custou um preço alto. Saiu gravemente ferido, com 2 tiros de arcabuz no peito e outro na mão esquerda, que ficou inutilizada. Dessa ferida devastadora vem seu célebre apelido de o Manco de Lepanto, do qual sempre se orgulharia. Anos depois, Cervantes descreveria Lepanto como a mais alta ocasião que os séculos passados já viram. Os presentes nem esperam ver os vindouros, em alusão ao marco histórico daquela vitória naval sobre o Império Otomano. Você ouviu? Miguel, o filho de Cervantes, o cirurgião, foi ferido em Lepanto. Dizem que ele lutou como um leão, um filho de Alcalá. Longe de se lamentar por sua mão inutilizada, Cervantes a considerou uma cicatriz honrosa a serviço de seu rei e da fé. Após 6 meses de convalescença, no Hospital de Messina, Cervantes voltou a pegar em armas em 1572. Participou de expedições militares menores no Mediterrâneo. Lutou em Navarino, em Corfu, em Bicerta e em Tunis,
em todas elas no aguerrido terço de Lope de Figueroa, um dos melhores guerreiros do Império. No final de 1574, Cervantes estava estacionado em Nápoles, preparando-se para retornar à Espanha. O infortúnio o atingiu na viagem de volta. Em setembro de 1575, Miguel e seu irmão Rodrigo embarcaram na galera Sol rumo à Espanha. Mas perto da costa catalã, sua embarcação foi capturada por uma flotilha de corsários turcos comandados pelo renegado Mami Arnauti. Miguel de Cervantes foi feito prisioneiro e levado como escravo para Argel. Ele levava consigo cartas de recomendação de Dom João da Áustria e do Duque de Cesa, o que fez seus captores acreditarem que ele era uma pessoa importante por quem poderiam pedir um resgate elevado. De fato, exigiram 500 escudos de ouro por sua liberdade, o que equivale a quase 1 milhão de euros atualmente, uma quantia enorme para sua família. Assim começaram 5 longos anos de cativeiro para Cervantes, uma experiência duríssima que dividiria sua vida em 2 metades. Longe de quebrar seu espírito, Miguel demonstrou uma coragem e um senso de liderança excepcionais entre os cativos cristãos. Organizou até 4 tentativas de fuga, arriscando sua vida repetidas vezes pela liberdade. Todas fracassaram. Em uma delas, foram denunciados por um traidor. Em outra, os fugitivos se perderam no caminho para Orã e cada desventura lhe rendeu castigos severos. Estava cansado desses malditos cristãos que sempre tentam escapar. No entanto, Cervantes sempre assumia toda a responsabilidade para evitar represálias contra seus companheiros, chegando a se oferecer ao governador de Argel como o único culpado das conspirações. Tal audácia e firmeza lhe renderam o respeito de alguns captores. Embora tenha sofrido ameaças de morte e correntes, sua vida foi poupada em várias ocasiões, em vez de ser executado sumariamente. Finalmente, após longas negociações e graças aos esforços de sua família, Cervantes recuperou a liberdade. Em 19 de setembro de 1580, ele foi libertado, quando frades trinitários conseguiram reunir os 500 escudos para seu resgate, com a ajuda de esmolas de mercadores e amigos. Pouco antes de seu amo turco o embarcasse rumo a Constantinopla. Espero que estejam gostando do vídeo e, aliás, inscrevam-se no canal História Hispana, o lar da nossa história. Miguel retornou à Espanha no mês seguinte, desembarcando em Dénia e reencontrando sua família em Madrid no final de 1580. Aqueles anos de cativeiro deixaram uma marca indelével em sua obra literária. Cervantes recriou aspectos de sua experiência em comédias como Os Tratos de Argel e Os Banhos de Argel, assim como no famoso Relato do Cativo, inserido na primeira parte do Quixote. Seu conhecimento sobre a vida dos escravos cristãos na Berbéria e os temas de liberdade, coragem e redenção marcaram o núcleo de muitas de suas páginas posteriores. No início de 1581, ele viajou para Portugal, então sob a coroa espanhola, em busca de algum cargo que lhe permitisse saldar as dívidas familiares contraídas para seu resgate. Aproveitando seu conhecimento da cultura norte-africana, foi-lhe confiada uma pequena missão diplomática em Orã, pela qual recebeu apenas 50 escudos. Ele também solicitou sem sucesso um cargo administrativo nas Índias. Precisando de renda, Cervantes começou a dedicar mais tempo à literatura. Entre 1582 e 1584, Cervantes escreveu seu primeiro romance, La Galateia, uma obra pastoril que foi publicada em 1585 em Alcalá de Henares. Embora La Galateia tenha tido uma recepção discreta e Cervantes sempre tenha tido a intenção de continuar a obra em uma segunda parte, que nunca chegou a ser impressa, essa publicação lhe deu certa notoriedade em círculos literários.
Veja só a Galateia do Cervantes Maneta. Bah, muito verso e pouca comida. Esse não vai longe. Por esses mesmos anos, sua vida pessoal tomou rumos complexos. Em Madrid, manteve um relacionamento amoroso com Ana Franca de Rojas, esposa de um taberneiro, da qual nasceu sua única filha, Isabel de Saavedra, batizada em 1584. Isabel foi criada primeiro pela família da mãe e, após ficar órfã, acolhida pela irmã de Cervantes. Miguel a reconheceu legalmente quando a moça tinha 16 anos. No final de 1584, Cervantes se casou com Catalina de Salazar e Palácios, uma jovem de Esquívias, quase 20 anos mais nova que ele. Catalina trouxe um pequeno dote, mas o casamento não teve filhos e não foi especialmente harmonioso. Cervantes mal menciona sua esposa em seus escritos autobiográficos, o que levou a supor que a relação foi infeliz. Levaram nosso grão, as galinhas e até a mula. E o que vamos comer agora? Dada a precariedade econômica, Cervantes procurou sustento fora da literatura. Em 1587, Cervantes conseguiu um emprego como comissário real de mantimentos para a Armada Espanhola, a chamada Grande e Felicíssima Armada. Sua ingrata tarefa consistia em percorrer vilarejos da Andaluzia, requisitando grãos, azeite e outros mantimentos para a frota, o que o tornou impopular em mais de uma ocasião. No exercício desse cargo, Cervantes não hesitou em confiscar bens eclesiásticos quando foi necessário, o que fez com que a autoridade religiosa de Sevilha o excomungasse por ter apreendido trigo pertencente à igreja. Apesar dessa sanção eclesiástica, Cervantes continuou cumprindo as ordens reais. Topamos com a igreja, Sancho. A partir de 1594, Cervantes foi nomeado arrecadador de impostos atrasados, as rendas conhecidas como tércias e alcabalas. Nesse trabalho, ele precisava ir de casa em casa cobrando tributos destinados às custosas guerras do Império Espanhol, o que lhe trouxe inúmeras disputas com os devedores. Seus manejos financeiros, além disso, lhe causaram sérios problemas legais. Em 1594, após uma auditoria, foi descoberto um desfalque em suas contas, aproximadamente 79 mil maravédis, que ele não conseguiu justificar. Na verdade, Cervantes havia depositado fundos da arrecadação em um banco que faliu, deixando um rombo que ele não conseguiu ressarcir. Por ordem do Conselho de Fazenda, ele foi preso e passou vários meses na prisão real de Sevilha entre o final de 1597 e 1598. Ironicamente, foi na prisão de Sevilha que ele concebeu a ideia de Dom Quixote, como revelaria no prólogo dessa obra. Não está claro se ele começou a escrevê-la ali ou apenas a concebeu, mas a adversidade do cárcere certamente acendeu sua centelha criativa. Paralelamente, Cervantes havia tentado construir uma carreira como dramaturgo durante a década de 1580, escrevendo entre 20 e 30 peças de teatro. Algumas chegaram a ser encenadas nos corrales de comédias. Ele mesmo menciona com orgulho que nenhuma foi recebida com vaias, nem jogando pepinos, como escreve de forma humorística no prólogo de suas 8 comédias. Destacam-se desse período inicial a tragédia histórica O Cerco de Numância e a Comédia de Cativos, O Trato de Argel, baseadas em suas experiências pessoais. Mas a sorte teatral de Cervantes mudou drasticamente com a chegada do jovem Lope de Vega, que entre 1590 e 1600 revolucionou o teatro espanhol, com fórmulas novas e uma enxurrada de sucessos. Ai, mas como o Lope é bonito! E como Lope é talentoso para a escrita. Lope quebrou as rígidas unidades clássicas e misturou o trágico com o cômico em obras vibrantes que fascinaram o público. Em comparação, as peças de Cervantes ficaram ultrapassadas. Nenhum empresário teatral quis comprá-las mais.
Cervantes ressentia, não sem certa amargura, o sucesso avassalador do monstro da natureza, Lope de Vega. Com o mercado teatral dominado por Lope, Cervantes deixou de escrever para o teatro durante muitos anos, até finalmente publicar em 1615 algumas daquelas comédias esquecidas em um baú, como ele mesmo disse. Após suas dificuldades na Andaluzia, Cervantes se instalou em Valladolid em 1604, coincidindo com a transferência da corte do rei Filipe III para lá. Já com mais de 50 anos de idade e ampla experiência de vida, ele se dedicou a concluir a obra que lhe daria a imortalidade literária. Olha, já li mais ou menos metade deste livro. É sobre um velho cavaleiro que é meio louco e é muito engraçado. Em janeiro de 1605, a gráfica de Juan de la Cuesta, em Madrid, publicou a primeira parte de O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha. O romance foi um sucesso imediato e extraordinário. O público a recebeu com entusiasmo, esgotando várias edições em poucos meses. No seu primeiro ano, foram impressas pelo menos 4 edições na Espanha e logo começaram a aparecer traduções para o francês e o inglês. Dom Quixote marcou o nascimento do romance moderno e o início do realismo na estética literária. A obra transformou Cervantes em um dos autores mais célebres da língua, embora paradoxalmente não lhe tenha trazido grande riqueza. Naquela época, os direitos autorais eram praticamente inexistentes e Cervantes havia vendido os direitos da primeira parte por uma quantia modesta. Apesar da fama, sua situação econômica continuou sendo modesta nos anos seguintes. A celebridade de Dom Quixote trouxe para Cervantes tanto satisfações quanto problemas. Por um lado, seu nome ficou conhecido em toda a Europa. Por outro, gerou invejas e rivalidades literárias. Este romance espanhol não é nada ruim. Não é nada ruim. Em 1614, aconteceu um fato inusitado. Foi publicada em Tarragona uma segunda parte apócrifa de Dom Quixote, assinada sob o pseudônimo de Alonso Fernandes de Avellaneda. Esse autor desconhecido, cuja identidade real ainda é debatida, aproveitou o fato de Cervantes estar demorando para escrever a continuação oficial. O Quixote apócrifo de Avellaneda começava com um prólogo cheio de ataques pessoais. Em poucas linhas, insultava Cervantes, chamando-o de velho, maneta, orgulhoso, desbocado, entre outras ofensas. Essas desqualificações feriram Miguel de Cervantes, mas tiveram um efeito positivo. Elas o estimularam a acelerar a conclusão de sua verdadeira segunda parte. Essa continuação genuína, que Cervantes fez questão de datar e assinar claramente como sua, é considerada por muitos até superior à primeira parte. Pela sua complexidade narrativa e pela profundidade psicológica alcançada em Dom Quixote e Sancho, Cervantes se vingou literariamente de Avellaneda. Na sua segunda parte, incluiu personagens e referências que desacreditam o falso Quixote, como o episódio do cavaleiro Dom Álvaro Tarfe, onde os protagonistas genuínos denunciam os apócrifos. Com as 2 partes do Quixote publicadas, a fama de Cervantes ficou cimentada para a posteridade. Ambas as partes lhe garantiram um lugar de destaque na história da literatura universal, equiparando-o a figuras como Dante ou Shakespeare. Longe de descansar após o sucesso do Quixote, Cervantes redobrou sua atividade literária em seus últimos anos. Em 1613, publicou As Novelas Exemplares, uma coleção de 12 contos de diferentes temas que demonstraram sua maestria narrativa em miniatura. Cada novela exemplar explorava gêneros distintos, desde a sátira, passando pela novela picaresca, até a novela bizantina e até mesmo um romance proto-policial, mostrando a versatilidade estilística de Cervantes. Em 1614,
publicou o poema alegórico Viagem ao Parnaso, no qual faz crítica literária em tercetos encadeados. E em 1615, além da segunda parte do Quixote, levou à imprensa 8 comédias e 8 entremeses novos nunca representados, reunindo peças teatrais que havia escrito anos antes. Apesar de sua intensa produção final, Cervantes não gozava de boa saúde. Sofria de hidropisia, termo da época que hoje se associa a edemas causados por insuficiência cardíaca, ou, segundo alguns médicos modernos, a complicações do diabetes tipo 2 que ele tinha. Ainda assim, trabalhou até o último suspiro em uma última obra de imaginação. Em 1616, terminou de escrever o romance Os Trabalhos de Persílis e Sigismunda, uma narrativa de aventuras de estilo bizantino que ele mesmo considerava a melhor de todas as suas obras. Miguel de Cervantes Saavedra faleceu em Madrid em 22 de abril de 1616, aos 68 anos. Foi enterrado no dia seguinte, 23 de abril, no convento das Trinitárias Descalças de Madrid, em uma sepultura humilde, cuja localização exata se perdeu com o tempo. Após séculos de incógnita, em 2015, uma equipe de arqueólogos anunciou ter encontrado restos ósseos na cripta do convento, que por evidências histórico-antropológicas, muito provavelmente correspondem a Cervantes e a sua esposa, Catalina. Postumamente, foi publicado os trabalhos de Persílis e Sigismunda em 1617, cumprindo o desejo final de Cervantes de ver impressas as aventuras de Persílis. Embora Persílis tenha tido certo sucesso inicial, com várias edições na Espanha e em Portugal, com o tempo acabou sendo ofuscado pelo triunfo indiscutível de Dom Quixote. O legado de Miguel de Cervantes transcende épocas e fronteiras. Sua vida de constante luta contra a adversidade forjou um escritor excepcional, cuja obra-prima, Dom Quixote de la Mancha, é considerada não só o auge da literatura espanhola, mas também uma das maiores obras da literatura universal. Cervantes soube infundir em seu engenhoso fidalgo os anseios, loucuras e ideais humanos, de tal forma que Dom Quixote se tornou um símbolo universal do idealismo e da inabalável fé na dignidade humana. Seu autor, após uma vida agitada entre as armas e as letras, alcançou a imortalidade literária, transformando suas próprias experiências em arte imperecível para as gerações futuras. E agora falo diretamente com você, querido espectador. Se você gostou desta obra do engenhoso Cervantes, deixe seu comentário e seu apoio com um like e compartilhando o vídeo com seus familiares e amigos. Espero que tenham gostado desta biografia. Só peço que me ajude compartilhando este vídeo. Muito obrigado.